Chegamos à quarta aula desta mentoria. São 13 aulas, já participamos aí de 3 aulas. Você pode assistir aí que está aí no canal. Peço que você se inscreva no mesmo e também deixe o seu like para dar uma fortalecida no canal aí. Bons estudos para você. Então, eu vou repetir o da pinça, tá? Só para a gente poder já deixar ele gravado, porque eu acho que do vídeo de ontem, do que eu coloquei da aula deles, só tá faltando mesmo a pinça. Aí, para eu não precisar gravar um vídeo separado, eu vou só fazer o resumo dele, da pinça, e depois a gente já entra na aula de hoje, tá bom? Fechou. Vamos nós, então. Como que funciona o movimento da pinça, tá? Que é um dos movimentos que aparece muito no mercado. Aí aqui vai dar erro strike. Tá gravando? Tô gravando. Já coloquei aqui, tá gravando certinho agora esse negócio. Bora. Então, se eu tenho aqui um movimento de resistência, e aí aparece uma vela de alta, onde ela faz o travamento da simetria dela do pavio, tá? Ela faz esse movimento aqui, ó. Travou o movimento aqui no pavio. E aí aparece uma segunda vela, o movimento dela, uma vela de baixa, onde ela faz o mesmo travamento, né? Onde acontece o travamento também dos pavis. Não necessariamente ela precisa ser do mesmo tamanho da outra vela, mas os pavis dela precisam estar travados no mesmo canto, ó, tanto em cima como embaixo. Quando acontecer esse dueto, esse tipo de movimento, o que acontece nesse tipo de movimento? Ó? A vela verde, ela abre o movimento aqui, ela desce o posicionamento do vendedor, empurra o preço, os compradores ficam posicionados lá em cima, os vendedores descem o movimento e fecham o preço aqui, tá? Então, os vendedores fecharam o preço. Aqui em cima ficou o comprador e aqui embaixo ficou o vendedor. No caso da vela de baixo, o que acontece aqui, ó? Ela abre o preço aqui, faz o movimento, sobe, os compradores empurram o preço até a resistência e aí eles se posicionam aqui em cima. Só que quando chega aqui, essa resistência está dominada pelos vendedores. Então, eles empurram o movimento para baixo, deixando o vendedor aqui embaixo. Os compradores que empurraram esse mesmo preço, fazendo essa rejeição aqui, os vendedores que empurraram, fazem esse mesmo movimento aqui, ó. E aí, o que acontece aqui, né? Eles fazem um fechamento de preço aqui. Quando ele fecha o preço, o que acontece no movimento da pinça? O meu fechamento, ele está mais distante da zona SNR, ele está mais distante da zona de resistência. Então, o movimento da pinça, ele vai seguir o meu último movimento, ele vai seguir o meu fechamento do preço. Se o meu fechamento, ele está mais próximo de um suporte, ele vai fazer um movimento de put, que é o movimento de complemento desse pavio aqui, ó. Ele vai querer fazer o fechamento desse preço futuro aqui, tá? Se o meu fechamento é aqui em cima, que é o caso de você ter primeiro uma vela vermelha, que ele faz esse mesmo movimento, e depois uma vela verde, ele vai fazer um movimento de continuidade aqui. Que é esse movimento aqui, ó. Ele vai querer fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque o fechamento do preço da vela verde, ele está mais próximo aqui dessa zona de resistência. O fechamento dele foi aqui. Por mais que ele teve uma rejeição aqui, o que aconteceu essa rejeição? Quando aconteceu essa rejeição aqui, o fechamento ele ficou mais próximo da minha resistência. Então, o movimento ele faz continuidade. Então,
Uma forma boa de vocês aprender esse movimento é, toda vida que aparecer uma pinça, que ela trava em cima, trava embaixo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o último movimento da vela. Se ela for verde, você vai dar continuidade alta. Se ela for vermelha, você vai dar continuidade baixa. Mesma coisa se acontecer em suporte. Se eu tivesse movimento no suporte, se eu tivesse movimento aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? Aqui, como a última vela, ela travou aqui em cima, travou aqui embaixo, e a última vela é verde, meu movimento vai ser de cal. Se fosse aqui vermelho, não tivesse essa vela aqui, a primeira fosse verde, ela ia seguir o movimento de put, você ia dar put no suporte, certo? Então, aqui essa aula aqui, eu estou só revisando a aula que a gente fez ontem, porque como eu não gravei, eu peguei a aula do pessoal das 21 e coloquei lá na área de membro de vocês, só que ficou faltando essa aula aqui, tá? Agora não, agora está toda completa, todos os padrões que a gente estudou na aula de ontem, tá? E ficou alguma dúvida agora que eu passei novamente, às vezes naquela primeira impressão a gente não tem uma dúvida, e aí quando a gente revisa começa a aparecer. Alguém ficou com alguma dúvida na pinça? A pinça, tu não passou ontem, né? Tu tá começando hoje? Tem certeza? Jesus. Sim, eu não lembro ontem de ter falado em pinça tanto. O João disse que eu falei da pinça. Eu não recordo. É que ela falou na aula que ela postou lá, que é da outra turma, né? Naquela bom. aula ela falou Tá. assim. Então, não tinha falado. Qual foi os padrões que eu falei ontem para vocês? Ontem foi... É o martelo, doji, Foi. spin Outro nome. top. Spin top. Como é que é o Hoje. nome daquele... Como é que é o nome daquele martelo que tem? Pingolf pimbar. também. E o pimbar. Pimbar, tu falou bastante do pimbar também. A pinça ficou, então, na aula das 21, que na nossa acabou não esticando. E agora tu falando, assim, como é novidade, eu só fiquei com um pouquinho de dúvida em relação à reversão, em relação a quando o preço começa acima do fechamento anterior, faz a reversão, é isso? Isso, não, eu pensei que eu estava só revisando, então deixa eu explicar ela aqui de certinho. Porque eu pensei, quando eu falei, Não, mas eu pensei como que a ela aula já está estava. gravada lá, quem tiver qualquer coisa, a gente vê, eu volto lá e olho, entendeu? É que eu estou na correria e não vê, só porque a gente está debatendo agora. Não, Então. mas é porque assim, por exemplo, a aula que eu coloquei lá, lembra que ontem eu não gravei a aula? Sim. E aí eu peguei a aula do pessoal da noite e coloquei lá, porque foi a aula bem parecida, só que o pessoal da noite, eles não fazem muita pergunta, então a gente consegue acelerar muito rápido lá. Entendi. Então deve ter, assim, acho que tem alguns padrões a mais, entendeu, lá? Por isso que eu pergunto, Perfeito. porque a gente viu 5 padrões. A gente viu o martelo, o pimbar, o spin top, o doji e o engolfo. Foi esses 5 que a gente viu. E a dos Power Rangers lá, o Morobozu. Oi? Morobozu. E o morobozu que a gente viu. Pronto, ó. Eu não consigo gravar esse nome. Mas eu vou até olhar lá porque eu acho que o morobozu a gente não falou aqui, a gente não falou, não. Falamos. Falamos? Do Power Ranger lá, falamos. No Power Ranger. Mas qual que foi a tua pergunta? Repete tua pergunta para eu tirar a tua dúvida. Não, quando tu falou ali que o preço, quando tu desenhou ali 2 velas, uma ela finalizou e ela fechou um pouco acima a outra, e aí tu disse que é um padrão de reversão. Aí a pergunta é, a reversão é se ela ficar acima ou se ela ficar abaixo? Não, ó, quando acontece a pinça, ela é um conjunto da vela.
A pinça são as duas velas, tá? Por quê? Porque independente aqui, o que faz ela se tornar pinça, ela sendo acima ou abaixo, não importa o tamanho dela. O que importa é que na hora que acontecer aqui, elas vão travar em cima e embaixo. O corpo dela aqui não tem muita importância nesse Seria caso. uma consolidação isso daí ou não? Isso, ele faz uma consolidação. Ele trava o pavio em cima e trava o pavio embaixo, entendeu? O que acontece nesse tipo geralmente, geralmente a gente leva lós nesse movimento aqui da pinça, quando ela faz uma pinça. Em Deus Pai. Não, é sério, porque o que acontece nessa leitura aqui, ó? Quando ela forma essa aqui, é que você conserta o seu lós. Mas quando ela faz só esse movimento aqui separado, você vai levar um lós. Por quê? Eu vou explicar agora. Eu já estou dizendo onde você vai levar o lós e estou dizendo onde é que você vai recuperar o lós, entendeu? É por isso que toda vida, quando você vai fazer umas operações, você já tem que entender onde você pode levar o lós e onde você vai recuperar o seu lós. Porque aí fica o 0 a 0. 0 a 0 não, e você já pode fazer até seguindo o movimento de soros, não importa. Ó, o que acontece nesses movimentos aqui, ó? Vou explicar aqui, ó, no movimento vermelho e no movimento... Ó, você tá vendo, se eu tô no movimento aqui de alta, para acontecer essa vela aqui, eu tenho que ter uma vela verde bem aqui, ó. Ela fechou aqui, ela fechou aqui, essa aqui abriu aqui, correto? Quando essa aqui abre, o movimento dessa vela é o que? Ela bate lá em cima, tocou aqui na resistência, desceu o movimento, ela mudou de cor, ela sofreu pressão, ela mudou de cor. Quando ela faz essa pressão aqui e desce, e aí ela ganha só um movimentinho aqui para fazer essa retraçãozinha, que é uma rejeição muito pequena, porque a pressão aqui, por ela ter mudado de cor, ela faz uma pressão grande. Na maioria das vezes, você vai dar uma continuidade de baixa, não é? Uma vela bateu lá em cima, travou na simetria aqui, ó, travou na simetria aqui. Encostou aqui na resistência, voltou o movimento. Qual que é o movimento natural dessa vela? A próxima vela é ser um put, não é? Só que aí você vai olhar aqui para o fundo da vela. O movimento dela está aqui no LTA, ó. Se você conseguir observar que ela está fazendo esse movimento de alta, aí você não vai levar um loss, porque ela bateu na LTA e subiu o comprador. E aqui está dominado pelos compradores. Se você juntar as confluências, você vai dar um call. Mas, na maioria das vezes, você só vai olhar o movimento final. Ela bateu lá em cima e desceu o movimento. Quando ela desceu o movimento, você vai dar o movimento de put. Porque ela vai precisar preencher esse restante aqui, ó, de entrega futura. Aí você vai, quando ela fechar aqui, você vai dizer assim, não, vai ser um put. Aí você vai levar um loss. A vela subiu. Quando a vela sobe, que aí ela faz esse padrão aqui da pinça, que ela vai travar os dois candles, que é esse e esse. Deixa eu desenhar aqui para ficar melhor, pera. Vou mostrar o cenário, como é que ele vai ficar, ó. Aqui. Aí essa vela tá aqui, tá o movimento aqui de alta, certo? Movimento aqui de alta, aí nasceu essa vela aqui, e aí nasceu a vela vermelha. Ela nasce aqui, só que ela sobe antes, né? Ela sobe, volta, aqui fica tudo verde, ela bateu lá em cima, voltou, ficou verde, ficou o pavio, e o restante do corpo ficou vermelho. Aí ela bate aqui na L, aqui tem esse movimento aqui, ó. Aí ela tocou aqui, aí veio o quê? O movimento aqui dessa
da rejeição aqui. Quando acontece esse movimento aqui, que ela desceu esse movimento, na grande maioria das vezes, a gente faz o put aqui, ó. Por quê? Porque ela bateu na resistência e voltou o movimento. Às vezes ela chega até a romper esse pavio aqui, ó. Ela chega a romper o movimento, às vezes ela chega a tocar esse movimento aqui, ó, nesse ficar no mesmo na abertura dessa vela. Só que você tem que olhar olha para o corpo, tá? Sempre que acontecer, você vai ter que olhar para o corpo. Se você der put aqui e levar o loss, e aí a próxima vela subir, que é o que vai acontecer, que ela vai subir, ó. Ela vai descer um pouquinho, vai fazer esse movimento de baixa, porque ela vai testar o preço do pavio, vai fazer o movimento de baixa, ela vai travar aqui, ó, travou. E aí ela vai subir, quando ela toca lá, vai ser rejeitada, beleza? Aconteceu esse movimento. Quando aconteceu esse movimento aqui, que você levou um loss porque você deu um put, você já sabe que você vai recuperar em quê? No call de continuidade, porque ela terminou com a vela verde e o fechamento do preço dela ficou próximo que a resistência. Então, aqui você vai dar um call. Entenderam? Então, se você levar um loss aqui, porque você não conseguiu ler o movimento da pinça, porque você não enxergou aqui ou porque ele rompeu e você acreditou que ele fosse fazer o movimento de baixa, você já recupera depois desse gatilho de alta. Ele fez o movimento, você levou o loss aqui, ele fez o gatilho da pinça, que é o travamento dos pavis em cima e embaixo, e você vai seguir o movimento. Esse é o primeiro movimento. Qual é o segundo movimento que pode acontecer aqui na resistência? Ao invés dela fazer essa reversão aqui, que aconteceu, a vela que está aqui próxima, ela é tão forte que ela vai e sobe. O que é que ela faz, a vela verde? Ó? Ela está aqui, ó. Ela desceu, pegou impulsão, sobe, bate aqui, só que aqui está dominado pelos vendedores, ela rejeita. Só que quando ela rejeita, não é forte o suficiente. E aí ela continua verde, porque ela não foi uma rejeição forte. Aí o que é que você imagina quando acontece isso? Não, ela precisa fechar esses pavis aqui. Só que o que é que acontece na maioria das vezes? Ela vai testar o pavio lá. Só que ela testa e volta o movimento. Ela abre aqui, testou lá em cima, deixou o pavio, desceu até aqui, ó. Ela fecha aqui, aí os compradores que estão aqui por movimento rejeita até aqui. Aí ela fica pavio e pavio aqui. Travou os dois movimentos. Quando ela trava esses dois movimentos, o que que acontece? Você vai dar o quê? Movimento de put. Então, você provavelmente leva um loss aqui. Porque quando você levar um loss aqui, você já sabe, ela fez a pinça, então eu vou recuperar no próximo com put. Porque ela vai bater na taxa e vai voltar. Ela não vai fazer o movimento de fazer o fechamento e travar ou então já romper simetria, entendeu? Então, já estou te dizendo onde tu pode levar o loss e onde tu vai recuperar o loss que tu pode tomar. Porque na hora do movimento, mesmo você somando as confluências, você pode tomar um loss. E se você levar o loss, você já vai saber onde é que você vai recuperar se você levar esse tipo de loss aqui, tá? Ah, mas Luana, não tem como eu não levar esse loss? Não tem como eu ter esse momento, ao invés de levar o loss para recuperar na segunda, se você observar a simetria, elas vão ficar assim, ó. Elas vão estar muito dominantes e elas vão estar sempre fazendo esses movimentos de LTA e LTB, ó.
E aí você tem que ficar de olho. Na hora que ela fizer algum movimento que ela fica rente, rente, você tem que ter cuidado. Só que assim, no caso, nesse cenário aqui, ele é mais fácil de você conseguir enxergar, porque a LTA, ela fica muito clara, mas nesse cenário aqui ela não fica. E aí é muito mais fácil você levar um loss do que esse cenário. Se aparecer e você levar o loss, você já recupera na próxima e tá tudo bem. Mas você já tem que recuperar na próxima vela. Consegui clarear a tua dúvida? Sim. Todo mundo entendeu a questão da pinça? Eu entendi. Maravilha. Outro cenário também que a gente precisa estudar é o cenário das 3 torres, tá? O cenário das 3 torres, eles aparecem muito, tem até um aqui, ó. Esse cenário aqui é o cenário das 3 torres, ó. Que aí ele faz esse movimento aqui. Geralmente ele acontece em zonas de correção. E qual que é o cenário dele? Como que funciona esse cenário? Ele tá aqui numa tendência de alta, ó. Ele vai aqui numa tendência de alta. E aí ele vai fazendo aqui, ó, os topos mais altos, ó. Quando ele bate lá em cima e volta, aí ele faz uma rejeição, o que vai acontecer o movimento? Ele faz assim, ó. Ele começa a fazer esse movimento aqui, ó. E aí, esse movimento aqui, quando você ligar, ele vai fazer um movimento de quê? De LTB, ó. Então, aí você liga os pontinhos aqui, ó. Às vezes acontece dessa vela que já virar vermelha, aí ela já fica assim, ó, quando ela bate, ó. Esses 2 cenários são cenários de torres, assim. Ela já vira vermelha aqui, ó. Aí a próxima aqui, ela já desce encostando nesse pavio aqui, ó. Ela já fica rentezinha a esse movimento. Esse aqui é o cenário perfeito da torre, porque ela faz o triângulo perfeito. Aí esse movimento aqui, ele segue a LTB, ó. Então, toda vida que tiver esse cenário assim ou assim, ele vai seguir o movimento de LTB. Tanto ele pode ser no suporte, quanto ele está na resistência. Porque quando você faz esse tipo de movimento, ó, os compradores, eles estão sendo empurrados para a zona de resistência, mas ele vem sofrendo rejeições, ó. Rejeição, rejeição, rejeição. Isso está indicando o quê? Que vai entrar vendedor a qualquer momento. No momento em que entrar vendedor, o que vai acontecer? O momento ele vai fazer a reversão. Aconteceu a reversão, ele vai fazer o que aqui, ó? Vai descer o movimento, ó. Vai descer o movimento, vai descer o movimento, ó. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui, ó? Essas pernadas de correção é justamente as 3 torres. Esse movimento aqui acontece demais. Aí você consegue pegar uma sequência muito boa de vela, porque ele vai só pegando no movimento de LTA ou no movimento de LTB e você consegue pegar esses movimentos. Vamos pegar aqui esse movimento aqui, ó. Ó, aqui, ó, triângulo, ele faz o movimento aqui, ó, triângulo, esse movimento aqui, triângulo. Todos esses movimentos que ele faz, essas correções, a gente já considera como movimento de triângulo.
as 3 torres, e aí a gente consegue pegar aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, a gente consegue pegar o movimento... Aqui, ó. Você pega uma sequência muito boa de vela, toda vida que ele fizer esse movimento. Ó, como ele aparece muito, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui eu não considero muito, porque ele tá muito aqui embaixo. Ele precisaria estar um pouco mais aqui em cima, tá? Para ele fazer esse movimento. Mas aqui, ó, já é também, ó. Esse movimento aqui. Entenderam? Entendi. Eu só tenho uma dúvida, não sei se isso é uma coisa que tu vai explicar mais na frente, mas já para deixar registrado, nesse caso aí, quando acontecer as 3 torres, aí a gente for pegar um fluxo de continuidade, né? Até quando a gente segue esse fluxo? Em que momento a gente pode ficar esperto e parar, assim, de pegar o fluxo? Na próxima entrada compradora, por exemplo, ó, quando acontece o fluxo, ele entra numa tendência, certo? Numa micro tendência, numa nano tendência. É por isso que quando eu pedi o print para vocês, eu mandei até as correções. O que acontece? Quando você vai pegar esse tipo de fluxo aqui, ó, e eu sempre falo, a maioria me mandou como se fosse um movimento mais amplo, assim. Eu não quero saber do movimento amplo, eu quero saber das nanotendências. Por quê? Porque a gente vai estar operando as nano, tá? Então, quando você vai fazer esse movimento aqui do triângulo, o seu movimento é até a próxima entrada de comprador. Então, onde eu tenho a entrada de comprador aqui, ó? Nesse movimento, porque eu tô nesse movimento aqui, ó. Nesse movimento aqui. Então, se eu estou nesse movimento aqui, eu tenho que ter a minha base de referência de próxima entrada de comprador. Ah, mas Luana, qual que é a minha base de comprador? Onde que está o meu próximo comprador? Nas correções. Então, se você observar aqui, ó, se eu estou no momento de baixa, a minha correção ela vai estar ligada às minha LTA, a minha LTB, certo? Então, aqui, ó, onde está a minha correção? Ó. Aqui tem a entrada de quem? De comprador. E aqui tem a entrada de quem? De comprador. Então, aqui são as minhas correções. Só que eu estou aqui no momento de baixa. Se eu estou no momento aqui de baixa, então eu vou pegar a correção, porque ele vai estar respeitando o quê? Vai estar respeitando a minha LTB. Se eu estou no momento de alta, ele vai estar respeitando a minha LTA. Então, eu vou estar operando assim, ó. Você pode usar as simetrias como base de referência de posição, mas o que ele vai estar respeitando vai ser esse momento aqui, ó. No entanto, que, por exemplo, aqui, ó, ele rompeu, mas ele voltou e travou. Aqui entrou o comprador, rejeitou, 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 porque toda essa parte aqui de LTB está entrando comprador. Ele tocou aqui, entrou comprador, rompeu, entrou comprador, rompeu, entrou comprador, rompeu, entrou comprador, rompeu, entrou comprador. Ô, Luana. Oi. Desculpa, o teu raciocínio, não sei se eu que de repente não consegui acompanhar. A pergunta que ele tinha feito, que era a mesma que eu estava pensando, em onde relação finaliza o movimento. Isso, só que a questão é a seguinte, tu está marcando gráfico futuro, a gente não chegou lá ainda para saber se respeitou. Então ela está descendo. Aí o que vai me garantir onde ela vai travar? Aí eu tinha pensado e tracei aqui do meu lado a simetria anterior. Só que até então não tinha uma LTB para provar. E aí ele foi marcando, e aí eu concordo contigo que entrou o comprador. Só que, por exemplo, a primeira vela, a segunda, já tem uma simetria do preço anterior ali. Não, então vamos pegar aqui, pronto. Ó. Deixa eu explicar aqui, ó. Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Não, entendi sim. Porque assim, ó, quando a gente faz, quando você opera, por exemplo, aqui, ó. Aqui o que ele está me mostrando?
Eu estou numa nanotendência de alta nesse momento, e aqui, nesse momento aqui, eu tenho esse momento de baixa. Tenho aqui, não importa se ele é gráfico passado ou futuro, o meu movimento ele vai ser o mesmo, ó. Eu estou com a nanotendência. Se eu estou olhando para a nanotendência, o que é que vai acontecer na minha nanotendência? Para onde é o reflexo do meu movimento? Se ele vai respeitar aquele movimento ou não, não me importa. O que você tem que entender é sempre fazer projeções de onde pode entrar comprador e vendedor. Então, por exemplo, aqui, ó, qual que é a minha referência? Ele aqui não está construído nada aqui. Eu não tenho nada para frente, porque eu estou no gráfico passado, eu estou no meu presente, quero o futuro, certo? Se eu estou aqui no meu presente e quero o futuro, onde que eu vou fazer as minhas referências? Eu tenho esse momento aqui de baixa, tenho esse momento aqui de baixa, a minha referência é exatamente essa. Então, a minha projeção de entrada de novos compradores na base é aqui, na hora que ele tocar. Por quê? Porque aqui entrou comprador. Enquanto ele não chegar aqui, eu sempre vou priorizar momentos de put. Mas aí, o que é que vai acontecer? Luana, aqui teve uma divisão aqui teve uma divisão muito grande e aqui eu tenho uma simetria. Ele pode respeitar? É exatamente o que ele já fez, ó. Só que eu estou no momento de baixa. No momento em que eu estou de baixa, ele tende a respeitar mais movimentos de baixa, LTB e LTA. Então, independente se você está no gráfico passado ou no gráfico futuro, a sua projeção ela vai ser a mesma. Você vai ligar pontos, você vai ligar as bases da vela, e aí você vai ter uma projeção. Como ela vai chegar naquele movimento, que é o que a gente vai ver agora, o que é que ele respeitou? Exatamente a minha projeção. É isso que eu quero que vocês comecem a visualizar no gráfico. Você visualiza projeções. E as minhas projeções, elas são sempre em cima da base da vela, porque se ela está no momento de baixa, ela vai respeitar LTB e LTA. Se ela está no momento acumulado, ela vai respeitar suporte e resistência. Consegui agora deixar um pouco mais claro referente aonde ele para, porque ele só vai parar quando vai entrar comprador ou vendedor. E se ele tiver uma tendência, ele não vai respeitar simetrias, ele vai respeitar o movimento de baixa, que é o suporte, a LTA e a LTB, ele sempre vai fazer isso. Por isso que aqui, ó, na projeção, mesmo eu não sabendo, porque as velas ainda não tinham nascido, mas a minha projeção, por ligar os pontos da vela, ela já me direcionou que aqui entraria comprador, porque aqui entrou comprador, aqui entrou comprador. Então, o que você tem que fazer é justamente isso. Você vai fazer a projeção sempre da correção. Então, aqui você pegaria a sua mesma coisa aqui, ó, que eu fiz, ó. Aqui ele já estava ciente. Então, aqui você pegaria as projeções, ó. E foi exatamente o que aconteceu, ó. E aí, aqui ele está fazendo um triângulo, e aí ele está batendo em cima e embaixo, batendo em cima e embaixo, fazendo esse movimento aqui. São projeções, tá bom? Então, independente se a gente está naquele momento que a gente estava olhando para trás e que a gente estava enxergando as velas e conseguia ver uma projeção, mas é a mesma coisa, o reflexo dela é igual, fazendo aqui ou fazendo lá, certinho? Mas aí foi bom porque aí vocês viram como é que vocês fazem no gráfico presente, tá bom? Então, sempre a gente vai fazer dessa forma. Você sempre tem que ligar o fundo das velas, sempre. Por isso que quando a gente vai fazer os traçamentos de LTA e LTB, eu não me importo com esse movimento alto aqui. Esse movimento alto aqui, ele serve para me dar o quê? Projeção. Mas as minhas operações, elas são realizadas na nanotendência. Então, eu preciso saber quem é que está subindo, quem é que está descendo, subindo, descendo, subindo e descendo. Nesse momento aqui, é o que me interessa. É as projeções de ligamento aqui, ó. Qual que é a projeção que está acontecendo aqui, ó? A projeção que está acontecendo, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Ele está fazendo esse meu movimento aqui. Se ele vai respeitar esse movimento, o que vai me dizer vai ser
o movimento dessa vela aqui, a velocidade da vela, a impulsão da vela, aí já entra outros fatores de confluência, que é os movimentos da psicologia. Mas a projeção que é dada como a LTA e a LTB, aí já é outro cenário, você só utiliza isso para fator de projeção, aonde o preço vai parar, para onde ele vai caminhar. Então, se eu tivesse um espaço maior aqui, daqui para cá, eu iria no movimento de put daqui para cá. Por isso que quando ele faz as 3 torres, quando ele faz esse movimento das 3 torres assim, ó, eu tenho esse movimento aqui. Aí ele bateu aqui. E ele começou a andar aqui. Mas a minha projeção, onde vai entrar novos compradores, vai ser bem aqui, ó. Se ele vai nascer bem aqui um comprador, eu vou poder dar put até aqui, ó. Entenderam? Porque a minha referência de entrada de comprador, ela tá muito aqui. Se for bem aqui, eu só posso dar put até aqui. Então, eu vou olhando os padrões de candlestick que vai estar se formando nesse momento, porque o movimento, se já tiver entrado comprador e a minha projeção mostrou que aqui vai ter comprador, eu tenho que ter cuidado nesse momento aqui. Quando chega aqui, aí eu vou ver se o movimento rompe ou não. Se ele não romper, vai entrar movimento de alta. Se ele romper, ele vai continuar o movimento. Qual que é a próxima projeção? O movimento comprador vai entrar aqui. E aí você vai descendo de acordo com as próximas projeções. É assim que a gente opera o vela-vela, sempre buscando as próximas projeções de acordo com a entrada de comprador e de vendedor. Deixa eu conseguir deixar claro? Pronto, aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos colocar assim, como se esse movimento não existisse, ó. Aqui, aqui, aqui. Bem aqui, como se fosse assim, ó. Esse movimento fosse assim, ó. Eu não sei o movimento ali das velas para trás ali. Para frente. Só que aí eu sei a projeção do quê? De onde vai estar entrando o comprador. Então, a minha projeção vai ser aqui, ó. Aí eu vou traçar aqui a linha aqui, quem está entrando o comprador nessa pernada. Quando eu puxar aqui, vai entrar comprador aonde? Ó? Nessa projeção aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não preciso olhar, eu não preciso saber o que está acontecendo aqui agora, mas a minha projeção, ela já vai me dizer, porque só entra comprador onde já tem comprador. Só entra vendedor onde já tem vendedor. Deixei claro? Para mim ficou bem claro. A projeção seria um alvo do preço, no caso, né? Isso, alvo no preço. É o alvo no preço. Você faz o preço caminhar, você faz... por isso que quem opera psicologia tradicional, eles gostam muito de operar gráficos em tendências, porque aí a projeção é mais longa e você consegue pegar muita pernada. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar assim. Aí tá formando bastante topo fundo, né? Tá bem bonito de tendência. Uhum. Ó, vamos colocar como se fosse assim, ó. Nesse cenário aqui, tá vendo? Ó? Eu não tenho projeção. Onde é que tá entrando o próximo comprador aqui, certo? Nesse momento aqui. Aí eu coloco aqui, ó. Essa primeira projeção é a minha projeção. Aí eu vejo um aqui, ó. Quando ele chega aqui, ó, nesse momento aqui, ele fez o fechamento de preço, deixou entrega futura, e aí nesse momento aqui, você pode esperar o gatilho da próxima vela. Por quê? Porque o spin top travando na simetria, a gente já sabe que faz uma reversão. E aqui é a entrada de quê? De comprador, aqui entrou o comprador. Então, você espera esse movimento aqui acontecer. Só que também, o que acontece? Ele saiu de um movimento de martelo, que travou na simetria, e fez o movimento de acumulação, rompendo simetria. Quando ele faz o movimento de acumulação e rompe simetria, ele sempre vai romper mais simetria. Então, você espera esse movimento aqui, ó. Espera esse movimento aqui acontecer. Depois que aconteceu esse movimento aqui, é que você opera novamente. Porque aqui, provavelmente, na grande maioria das vezes, você vai levar, tipo, um loss. Certo? Porque você vai usar aqui, ó, o teu momento de alta. Momento de alta. Eu tenho aqui uma tendência de alta. Tenho um spin top que está travado na simetria, porque ela travou aqui na simetria, ó, dessas velas aqui.
E o spin top, ele provoca uma reversão, ele está travado, ó. E aí, aqui eu iria levar um loss. Quando ele deu essa vela forte aqui de baixa, quando ele deu essa vela aqui forte de baixa, eu iria levar o loss e iria esperar o próximo movimento, porque a minha próxima entrada de compradores é mais aqui embaixo, ó, só que ele reverteu aqui, ó. E aí, o que me faz fazer essa entrada aqui de call? Essa rejeição aqui, ele rejeitou. Por que ele rejeitou aqui? Aí você tem que olhar, porque só entra comprador onde tem comprador. Aí você vai olhar aqui, ó, esse momento aqui tá de alta, ele rejeitou, esse momento aqui tá de alta. Se você colocar assimetria no corpo, o que ele tá vendo? Ele travou aqui em simetria, por isso que ele voltou à reversão, ele fechou o preço aqui, ó, travou certinho no pavio, por isso que o movimento voltou. Aí aqui ele fez essa lateralização. Essa lateralização aqui, como ele fez base, fechamento de preço e abertura de preço na base, ó, ele travou na simetria. Se você não quiser operar esse momento aqui de acumulação, você não opera. Se você quiser operar, você vai ter que pegar topos e fundos dessa simetria que é aqui, ó. Na hora que bate em cima, você pega put, na hora que bate embaixo, você pega call. Em cima, put. Rompeu, já espera para ver para onde o movimento vai. Mas aqui levaria loss nessa, esperaria a confirmação para ver o que ele vai fazer. Depois que ele faz o gatilho de confirmação é que você volta a operar. Porque esse cenário aqui era um cenário de confluências para alta, era para ele continuar o movimento. Só que aqui ele tocou aqui no topo bem, ó, aqui ele tocou aqui nesse topo do número redondo, fez o martelo, provocando esse canal aqui de baixa. Aí ele começou a fazer o movimento de baixa. Mas a tendência toda dele é esse canal de alto. Então, o movimento era para explodir para cima. Então, assim, tem algumas confluências que a gente tem que esperar os gatilhos para você seguir o movimento do andamento do candle, tá? Porque senão você pode levar loss e loss. Então, se ele fez um movimento não esperado e ele começou um ciclo, aqui ele começou um ciclo. Cada linhazinha verticalzinha dessa aqui é um ciclo. E esses ciclos aqui podem entrar em ciclos probabilísticos. E aí, você tem que ter cuidado, porque quando ele entra em ciclo probabilístico, ele não respeita a análise. E aí, aqui ele entrou no ciclo. Se você não conhece esse ciclo aqui, acho que até o... Como é que é o nome do... Acho que é o Wesley, Wellington. Acho que ele chama de Kira. Não sei, eu não lembro. Isso aqui ele faz um ciclo probabilístico nesse tipo assim, é quando tem duas cores diferentes na primeira vela e ela faz o padrão TRCO, que é esse padrão aqui, toque, reversão, confirmação. Mas ele faz essa zona aqui de acumulação. Então, assim, se você não quiser operar essas zonas de acumulação, você não opera, tá? E ciclo probabilístico também, porque, por exemplo, ó, cada ciclo ele faz uma coisa. Aqui ele faz uma tendência de alta, nesse outro ciclo aqui ele fez tendência de baixa, nesse ciclo ele fez tendência de baixa, nesse ciclo ele fez tendência de baixa, nesse de alta, nesse ele lateralizou, lateralizou. Quando ele entra nos ciclos, o que ele começa a fazer, ele termina fazendo nos ciclos, tá? Então, você tem que ter um pouco de cuidado referente a isso. Se você fez a leitura e ele não obedeceu, você para. Por isso que eu paro com meus 2 loss. Porque quando ele não respeita a minha análise, é porque está acontecendo alguma coisa diferente no gráfico. E aí eu não estou conseguindo enxergar o que ele está fazendo. Aí eu paro para poder analisar o que está acontecendo no gráfico, se é algum ciclo probabilístico, se não é. Que aqui a gente chama de padrão azul, né? Que é quando ele pega uma cor e faz um movimento, faz 3 velas iguais. E aqui a gente fez um momento. Entenderam referente às projeções? Porque só vai estar realmente entrando comprador e vendedor onde já tem. Ele não brota do nada. Ele sempre aparece onde ele já tem. Ele só faz uma rejeição. Para mim tá claro.
Todo mundo está claro? Nesses padrões probabilísticos aí, a senhora vai entrar mais a fundo nisso ou não? Vou sim ter uma aula somente de padrão Porque, tipo assim, probabilístico. eu tenho um preconceito muito grande com o padrão probabilístico. Eu acho assim, se ficou na achável que a senhora que é a que manda, né? Mas igual nesse cenário que a senhora tá, né? Acredito eu, pelo que tá vendo, pelo que eu tô vendo aqui, ela seguiu o fluxo do engolfo, né? Aí teve ali em cima ali, ela bateu naquela simetria de cima e onde desceu, fez spin top, né? Essa figura aí do martelinho aí que tem uma pontinha, não é? Ela foi seguindo fluxos aí, canais. Não entra na minha cabeça esse negócio de probabilística nem a pau. Não sei se é porque eu já tomei muito pau com probabilística. Não, é porque assim, ó, tem padrões probabilísticos e tem padrões gráficos probabilísticos. São Certo. coisas diferentes, tá? Mas eles são bem fortes. O que acontece principalmente padrão azul, padrão rosa, eles são muito fortes dentro do movimento. Mas o que acontece é que se você for fazer leitura fina da psicologia, aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Porque pra mim esse gráfico tá é bonito pra caramba, pô. Não, daqui para cá ele tá lindo. Eu não tô dizendo que ele não é operável, eu tô dizendo que nesse momento aqui, ó. Cara, não vem que eu tô vendo bonito pra caramba e deixar passar, meu Deus. Então, não, o que você deixa passar é esse movimento aqui, ó. Presta atenção. A gente tá falando de movimento, ó. Sim, sim. Eu tenho esse movimento aqui. A minha entrada tá aqui de compradores, ó. Certo. Se eu tenho aqui a entrada de compradores e a minha tendência a minha macro tendência está de alta e eu tenho um spin top travado na simetria, o meu próximo movimento é de call. Ele não fez o movimento de call por causa desse momento aqui de put. Então, uma leitura de put aqui, porque ele só tem um movimento de baixo, vela de força, travou aqui no número redondo, não fez a reversão que era para ter sido feita nesse primeiro momento, ele não fez a reversão, ele já está me dizendo o quê? Que ele vai continuar a tendência. Porque a gente já ia levar o primeiro stop aqui, ó. Ele fez o Moroboso Kendo, travou aqui em simetria, ele travou o número redondo. Quando trava o número redondo é para subir uma vela de cal. A vela de cal, ela não subiu, ela ficou dentro de uma vela vermelha, porque entrou compradores, só que ela entrou no spin top. O spin top continuou travado na simetria, o movimento era para ser de cal novamente, porque aqui entrou o comprador, que está dominado por comprador. Então, aqui você já levou 2 lotes. Saí do mercado. Se eu levo 2 lotes, eu saio do mercado. Vamos dizer que você continua operando. O movimento desceu, aqui aconteceu uma rejeição. Mas o meu movimento comprador, da próxima entrada compradora, ele está bem aqui, certo? Que é aqui, entrou o comprador com força. Aí você vai observar o que aconteceu, que ele rejeitou aqui, ó. Aí você vai olhar aqui, ó, ele está no número redondo 20, beleza. Então, aqui ele rejeitou porque ele tem um número redondo. Aí ele fez o quê? Uma lateralização. Você vai operar aqui o canal. Bateu, fez em cima, rejeitou, então você já sabe que ele vai ficar aqui no canal. Porque a vela aqui foi uma vela fraca, ela fez um martelo, travado na simetria, próxima vela reveste. Martelo, spin top aqui, ó, no meio de uma tendência, um pimbar no meio de uma tendência, vela de cal, faz o movimento. Ela foi, travou, fechou, testou o preço dessa vela aqui, ó. Aqui está dominado por quem? Por vendedores. Desce a próxima vela, beleza. Desceu a próxima vela, ela rompeu minha simetria, rejeitou o preço. Essa rejeição de preço está mostrando que tem comprador no número redondo. Se tem comprador no número redondo, vai descer o movimento e subir. Beleza, aqui você já começou a operar. Vela de engolfo, engolfou a vela anterior, vela de força, rompeu simetria, não está travado em simetria, continua o movimento de cal. Próxima vela rompeu simetria, não travou em simetria, movimento de cal. Spin top travado no movimento do pavio, desce a vela. Desceu essa vela aqui, pimbar com reversão, próxima vela put. Aí aqui começa outro cenário, fechamento de preço travado na simetria, você precisa ver aqui o movimento e pegar aqui somente
na LTA, tá? Por quê? Porque aqui ele fez o movimento das 3 torres. Aí você segue a sequência das 3 torres até a próxima entrada de comprador. Qual é a projeção da próxima entrada de comprador? Eu não sei onde é que está aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar aqui o ponto, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Aqui, ó. Os 2 pontos que eu tenho, que é esse e esse aqui. Nossa. Quais são os 2 pontos que eu tenho? Eu tenho esse aqui, que é novo, e tenho esse aqui, né? Aí eu vou ligar eles, ó. Que é a minha referência aqui, ó. No corpo dele, ó. Ele que me deu a referência, esses 2 pontos aqui. Beleza, então a minha referência é descer até aqui, onde vai estar entrando esses compradores aqui, porque ele está com movimento de baixa. Então, a gente continua lendo a vela. Martelo no meio de uma tendência, movimento de put, desceu o movimento, aqui ele bateu, tem entrada de comprador. Só que meu movimento continua de baixa, ele precisa fazer o fechamento para poder entrar os compradores. Bateu o martelo, pimbar, voltou aqui, só que ele não travou o movimento, fez somente uma rejeição. Aqui, nesse momento aqui, você tem que somar confluências. Por quê? Porque pimbar na zona, ele vai precisar fazer um movimento de fechamento de preço. A gente estudou o pimbar, e o pimbar, quando ele não muda de cor, ele não faz mudança de reversão. Ele precisa fazer a mudança de reversão. Mas por que ele voltou? Porque ele fez o fechamento de preço disso aqui, ó. Está vendo que esse pimbar que ele fechou o preço da vela anterior? Ele só veio fazer o fechamento, é como se ele encaixasse esse movimento aqui embaixo. Por isso que entrou comprador aqui, porque ele fechou o preço. Já não me importa se é entrega futura, porque ele fechou o movimento anterior aqui no ciclo onde está entrando comprador, por causa desse movimento aqui dominado, ó. Então, aqui ele entra comprador, engolfou essa vela aqui, próximo movimento cal. Rejeitou o movimento aqui, travou em simetria, entrada de vendedor, próximo movimento put. Entender esse movimento aqui, ó, então você consegue pegar o movimento da vela uma atrás da outra, mas você precisa entender onde está travando, quais são os padrões que é considerado mais fortes, que é para ele poder fazer a sequência, porque aqui, ó, eu tenho o Morobozu Candle travando em simetria, fazendo fechamento de preço desse modelo, desse movimento aqui. Por que ele não voltou o movimento? Se eu tenho o Morobozu travando e fechando o preço, por causa do movimento das 3 torres, por causa do meu movimento de baixa, por causa do meu pimbar de reversão. Então, eu tenho mais confluência. É a soma, né, de confluência, né? Exatamente, por isso que eu digo, opere confluência, some confluência, não opere isoladamente. Porque se você operar isoladamente, você pode ser até assertivo, mas você não vai ter uma assertividade alta se você operar isoladamente, tá? Então, sempre tenha em mente para onde a macro tendência está indo, para onde a micro tendência está indo, os 10 segundos finais da vela, o movimento de reversão, o que acontece na reversão, some as confluências para você dar continuidade. Então, aqui eu tinha movimento de baixa, nano tendência de baixa, pimbar travado na simetria, fazendo reversão no sinalzinho do movimento, movimento das 3 torres, então tinha muita coisa para movimento de put. Não tinha como eu voltar com o movimento de cal. Entenderam? Mesmo com fechamento de preço, mesmo ele travando na simetria, não tinha como voltar. Ele tinha que fazer o movimento de put porque ele tinha mais entrega para put do que para cal. Conseguiria entender a leitura dessas velas aqui? Então, meio que ela vai dando continuidade. Elas isoladas, você tem que ter muito cuidado, porque a possibilidade de você levar um Lois Lane isolada é de 20% a 25%, porque a assertividade é só de 75%. Então, por isso que eu falo assim, gente, quando você for operar, não traga problema para
para você operar no gráfico, tente vir com a cabeça bem relaxada, para você conseguir fazer todas essas análises, tá? Porque só assim você vai conseguir conseguir enxergar as confluências. Dúvida, pessoal? Acho que não sei se eu falei rápido demais aqui. A mim tá tranquilo. Tranquilo, perfeito. Mas deu para entender as projeções? A minha preocupação é só as projeções. Vocês conseguiram entender como fazer a projeção certinho? Ficou bem claro? Perfeito. Ah, maravilha. Vamos falar um pouquinho da estrela. Outro movimento que também acontece muito no gráfico é esse momento aqui, ó. Vocês já viram esse movimento no gráfico? A gente chama de 3 estrelas do norte. Como que funciona esse tipo de padrão, tá? São padrões com gaps. Se você observar aqui, a segunda vela, ela nasce com um gap muito grande. A terceira vela, ela faz tipo um pullback do gap. E ela vai fazendo aqui o movimento de LTA, ó. Ela tipo faz um triângulo aqui, ó. Movimento de triângulo. Quando acontecer esse movimento, que o movimento de alta empurra o movimento até a resistência, e aí na primeira vela ela sobe, ela faz uma vela forte e ela é rejeitada pelos vendedores. A segunda ela faz um gap, e esse gap ele empurra a vela novamente para cima, encostando na resistência, ela faz uma rejeição. A terceira vela, ela faz um outro gap, só que ela não tem mais nem força de chegar nessa zona aqui. Ela já trava nessa simetria aqui, ó. Quando isso acontecer, a próxima vela é um movimento de put. Ela não vai ser movimento de call, tá? Ela vai fazer esse movimento aqui de put. Ela vai romper esse movimento dessa LTA aqui. Ele não vai seguir dentro do movimento. Então, sempre que acontecer esse movimento de estrela, tanto no suporte quanto na resistência, aqui, ó. Aqui. Aí ela nasceu com gap, faz a mesma coisa aqui. Aqui, ó, travou o movimento. Aí aqui ela tem o movimento aqui, ó. Na maioria das vezes a gente tende a fechar o movimento aqui de baixo. Só que não, ela vai subir. Ela vai provocar uma reversão. É como se ela subisse a zona de suporte. Não é mais aqui embaixo, é como se ela subisse a zona de suporte. Aí a zona fica mais acima, aqui. Aí ela sobe o movimento, tá? Ela faz o triângulo e rompe o triângulo. Então, tenham cuidado nesse tipo de movimento, porque a maior parte dos movimentos a gente sempre tende a fazer esse fechamento desse preço aqui, dessas entregas futuras. Só que nesse caso, quando a vela nascer com os gaps, e a primeira é um gap muito grande, sabe como, principalmente em OTC, acontece isso muito, ela nasce com uns gaps gigantes, dá aqueles saltos muito grandes, e aí volta o movimento, fecha, trava no corpo da vela, trava na simetria, volta de novo, bate no corpo da vela e trava novamente, e aí ela faz esse movimento de reversão. Entenderam as 3? Estrela do norte, 3 estrelas do sul? Pra mim, sim. Ô, Luana. Você já tinha escutado esse padrão?
Eu nunca escutei, mas ficou bem, bem claro. Na verdade, eu nunca vi também no gráfico. Nunca vi. Aparece demais. Agora vocês vão começar a aparecer, aí vai começar a aparecer, aí vocês vão me mandar os prints. É porque, na verdade, quando a gente não conhece o padrão, a gente não, tipo, se eu não conheço o padrão, como que eu vou olhar para ele, né? Você, tipo, você sabe que é um engolfo, porque você aprendeu sobre o engolfo, aí quando você olha para o gráfico, você viu que é um engolfo, não é? Se você nunca tinha estudado esse padrão, realmente é mais difícil de ver. Mas a estrela da noite e estrela da manhã, todo mundo já ouviu, né? Sim. Ah, esse aqui é mais... batido. Hã? Esse aí tá batido, hein? Mas esse aqui também é um dos padrões que acontece muito, tanto com sequência de com spin top ou com doji, tá? Eu vou só falar porque tem que ser falado, então, mas ele aparece no gráfico e vocês têm que estar cientes. Então, toda vida que aparecer uma estrela da manhã ou estrela da noite, aqui, ó, na zona de resistência, que é o grupo dessas 3 velas, né? Pode ser um doji, pode ser um spin top, mas as velas têm que ser velas fortes, tá? Não pode ser velas fracas. E aí ele faz o movimento de reversão também. Segue o movimento da última vela. Sempre. As elas podem ter rejeição ou não? Ou elas têm que ser sempre de impulsão ou algo assim? Ela pode ter um pouquinho de rejeição, tá? Mas aí você tem que ver se a rejeição vai travar em simetria. Porque se ela trava em simetria, aí você tem que esperar o gatilho, se ela vai continuar o movimento. Mas o ideal é que ela seja vela forte, que ela rompa a simetria para ela dar continuidade, tá? Mesmo que ela seja uma vela menorzinha assim. Mas ela precisa ser uma vela de força, uma vela cheia, né? Uma vela completa, para ela fazer o fechamento do movimento. O ideal sempre é esse, tá? E aí ela pode ter um spin top aqui, que é aquele que a gente já estudou, ou pode ser uns dojis aqui, que ele também é considerado estrela, tá? É mais para lembrar desse padrão, porque ele aparece no gráfico. E se ele aparecer, você vai conseguir fazer as operações também. Mas ele quando aparecer assim, ó, se aparecer assim com rejeição, você já não considera, tá? Porque aí ele tem muita rejeição. O ideal é que seja pouca rejeição no movimento, que é para ele ter força para continuar o movimento. Alguém ia fazer uma pergunta. Eu ia te perguntar aquele padrão anterior ali, se, por exemplo, tu já analisou, se tu faz confluência, como tu estava falando em padrões probabilísticos, por exemplo, que cada ciclo, no fim dele, é uma probabilidade gigante de reversão. E como aquele padrão é de reversão, tu 3 acaba... 3 para 1, né? Verdade, né? Tu acaba prestando atenção se está no final do ciclo para ele fazer uma reversão, tu faz mais essa confluência ou não? Eu tento ter muito cuidado, principalmente com o começo de ciclos, tá? Porque, por exemplo, na cripto, os padrões acontecem exageradamente, ó. A cripto acontece, tá vendo esses movimentos aqui, ó? Só para eu entender, como eu não opero binomo, o que significa cripto? Essa paridade aqui que ela junta vários ativos de criptomoeda e faz a média deles. Ah, perfeito. Tá. E aí, o que acontece nesse movimento dessa paridade aqui? Oh, coisa linda. Jesus, sente luz. O que acontece aqui nesses movimentos aqui? Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo esses movimentos aqui de correção? Ó? Esses movimentos aqui de correção que ele aparece, tá vendo que ele começou um ciclo bem aqui, ó? Aqui e aqui, aí terminou aqui, ó. Daqui para cá, ele teve um padrão probabilístico. Uma correção,
entra comprador, uma correção entra comprador, uma correção entre comprador, uma correção entre comprador, uma correção entre comprador. E encerrou aqui, ó. Tá vendo que a partir daqui, 2 correções entre comprador? Esses padrões que acontecem aqui, ele repete, é igual isso aqui, ó. Isso aqui é um padrão também gráfico. O movimento aqui, ele estava de alta, ó. Levei até Lois aqui, ó. Ele tá de alta, tá nesse movimento aqui de alta. Quando ele chegou bem aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, eu tenho um movimento de continuidade. Ele teve uma correção bem aqui, e aqui eu tenho um movimento de continuidade. Esse movimento aqui que entrou comprador, que são velas de pin buy, spin top, ele me mostrou que entrou comprador aqui. Então, aqui é uma zona para eu ter cuidado. Tá vendo aqui, ó, que ela faz o movimento ali, ó. Deixa eu fazer aqui, mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Exatamente aqui, ó. Vou mostrar aqui qual que é a leitura desse movimento aqui para vocês entenderem. Meu movimento de partida é esse movimento aqui. Meu próximo movimento de entrada de comprador nítido é aqui, ó. É exatamente aqui. Meu movimento é para estar livre aqui até aqui. Esse movimento aqui é para ele andar sem fazer nada. É para ele subir. Por quê? Porque ele desceu e ele tem que subir no mesmo movimento, porque ele é um espelhamento. Só que bem aqui, ó, entrou um ciclo. Aí ele entrou no ciclo probabilístico. Você está vendo que esse movimento aqui é igual a esse movimento aqui? Esse movimento é igual a esse movimento? Vocês estão conseguindo enxergar esse movimento igual a esse? Sim. Isso aqui é aí terminou o ciclo aqui, ó. Olha o que foi que ele fez? Voltou a subir para fechar meu movimento. Então, antes dele fechar meu movimento, o que foi que o abençoado desse ativo fez? Entrou num ciclo. Aí eu levei um nó bem aqui, porque ele entrou num ciclo. Entenderam? Então, quando entra no ciclo probabilístico e ele acontece direto, se você quer ganhar dinheiro nesse ativo aqui, você está vendo que esse movimento aqui é igual a esse movimento? Que é igual a esse? Tá vendo? Sim, sim. Ele repete o movimento direto. Ó, aqui, ó. Esse é igual a esse. Ele faz os ciclos. Ó, tá vendo aqui, ó, a linha, ó. Depois ele muda, ó. Quando ele entra, ele não tá nem aí. Ele faz o ciclo. Aí você tem que ter cuidado na hora que ele entra aqui, o movimento, ó. Ele entrou no ciclo aqui e começou, ó. Repetir os padrões. Aqui, ó, de novo, ó, aqui ele fez o padrão M. Deixa eu pegar aqui outro que é... Ele repete, é muito igual. E é sempre no padrão... Ele pega o movimento padrão e repete, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Sabe qual que é o padrão probabilístico? Não é padrão probabilístico, é padrão gráfico probabilístico. Ele repete o que está acontecendo. Ó. O que ele está fazendo? Lateralizando, desce movimento, lateralizando, desce movimento, lateralizando, desce movimento. Ele repete o que está acontecendo. Aqui é igual, ó. Tá vendo? Ó? É igual, o movimento é igual. Então, aqui na cripto, você tem que se acostumar que quando ele entrar no ciclo, ele não vai obedecer a tuas análises. Aí tu tem que ler qual que é a probabilidade para fazer confluência com a tua análise. E geralmente tu ainda vai levar loss, se tu não for em cima da probabilidade que está acontecendo dentro daquele movimento.
Ele segue a risca, ele fecha o movimento, ele fecha o ciclo probabilístico, depois ele volta ao normal. Então, quando eu levo os 2 LOIs, aí eu saio e volto depois num ciclo, entendeu? Porque aí eu fico tranquila, não fico doida, operando. Senão, aí você vai, leva, quebra a banca e vai-se embora. Quebra a banca não, né? Quebra o stop do dia e eu sempre tento sair positivo no meu dia. Levo 2 LOIs, volto depois, faço as minhas operações de forma tranquila. Não posso operar, tipo, se eu estiver preocupada com alguma coisa, se eu estiver estressada com alguma coisa, eu não posso operar, porque eu não consigo ver os movimentos, e eu aconselho a mesma coisa para vocês. Tipo, se você tiver com algum problema, deixa fora e volta a operar depois, tá? Mas vocês conseguiram entender referente a esses movimentos aqui, ó, quando ele entra nesses padrões aqui de acumulação e ele começa a fazer alguns padrões probabilísticos, ele respeita o padrão probabilístico. Olha que coisa linda, repetição, ó. Você vê esse movimento se repetindo, aí pega aqui o movimento se repetindo. Você consegue pegar aqui o movimento da vela surreal. Bom demais. Por isso, assim, uma coisa que eu gosto muito de operar na binômio é isso, é porque mesmo a vela não fazendo os saltos, porque a vela é muito lenta, ó. O movimento que a vela faz é muito lentinho, você não consegue saber o que fica predominando nela. Agora eu sei que está subindo o comprador, que ela está empurrando o comprador, que ela está voltando aqui o comprador, e aí esse movimento aqui de comprador é forte e ela está empurrando o comprador, mas ela demora a fazer esse tipo de movimento. Na Ike não, ela dá o salto, bate na taxa, e aí você já sabe que ela vai fazer uma retração, né? Aí você já consegue ter o movimento da vela por completo. Na binômio, não, você tem que ter a paciência para esperar esse movimento acontecer. Mas entendido, gente? Tudo certo? Agora a gente salvou a live toda bonitinha. Chegou, estou feliz. Mas, gente, dúvidas. Eu acho que eu respondi todo mundo. Já entreguei os vídeos para todo mundo. Certo? Então, se você ainda não mandou seus prints de correção, manda lá os prints de correção, tá? Que é para eu saber se vocês estão entendendo mesmo os traçamentos de simetria, os traçamentos